Versão brasileira. Dique Tradutor. As melhores traduções. Inscreva-se, curta e compartilhe. Arnold Schwarzenegger! Deine Bühne, Arnold. O Arnold está muito emocionado com todos. O Jürgen, o evento alemão. E ele começa, claro, falando em alemão. Ele explica um pouco sobre a música muito forte, né? Sobre a apresentação muito poderosa. Realmente ele agradece, fala a todos que estão ali, que tem muito a oferecer ao futuro da humanidade. E ele fala um pouco de alta performance, o barulho, o treinamento, a ópera, como é quente e seca essa região montanhosa. Fala sobre alguns itens de honra, o veredito e tudo que ele veio fazer hoje. So, meine internationale Karriere hat hier in München begonnen. Das werde ich nie vergessen. München ist eine der schönsten Städte in Europa und ich liebe E agora em inglês. Estou aqui para falar sobre o sucesso, ok? Da maneira que estabelecemos. É que eu vou falar sobre as minhas 3 primeiras regras aqui no palco e depois eu vou sentar com o Jürgen e ele, então vamos falar um pouco sobre as próximas 3 no próximo vídeo. Porque há basicamente 6 regras que sempre definiram as regras do sucesso. Agora deixe-me ir direto para a primeira regra do sucesso. A primeira regra do sucesso é ter uma visão. Você vê. Se você não tem uma visão de onde você está indo, para onde você vai, se você não tem um objetivo para onde você vai, você fica à deriva e nunca acaba em lugar nenhum. É como se você pudesse ter o melhor navio do mundo, você pode ter o melhor avião do mundo. Se o piloto não souber para onde ir, ele ficará à deriva. Ele não terminará em lugar nenhum. Então, eu tive muita sorte de ter tropeçado em minha visão. Eu quero dizer, como você sabe que eu era? Eu nasci em 47, na Áustria, depois da Segunda Guerra Mundial. E não gostava muito da Áustria. Quando eu cresci, mal podia esperar para sair. Saí de lá, eu não me via me tornando um fazendeiro, agricultor, ou trabalhar numa fábrica, ou qualquer coisa assim mesmo que meus pais quisessem, que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Meu pai queria que eu me tornasse um policial como ele era, minha mãe queria que eu ficasse lá e casasse com uma garota com o nome de Ida, esperançosamente, e tivesse um monte de filhos e corresse como uma divertida família trap ao som da música, mas essa era a visão deles, não a minha. A minha visão era totalmente diferente. Eu senti que aquilo nasceu para algo especial, para algo único, para algo grande, então eu estava procurando. E um dia eu fui para a escola, que eu lembro eu tinha 11 anos, e eles me mostraram um documentário sobre a América, e lá eles mostraram neste documentário os enormes prédios, os arranha-céus, as pontes enormes, as rodovias de 6 pistas, os carros enormes com asas saindo, e toda aquela dureza, e onde eu estava, e eu quero estar lá. Como eu não quero estar mais por aqui em pequenas casas, pequenos prédios, tudo antigo. Quero ir para a América, mas agora a questão era como eu ia conseguir ir para a América naqueles dias. Isso era uma viagem muito cara, não é como hoje. Então, novamente, muita sorte eu tive, muita sorte mesmo. Que um dia depois da escola eu passei por uma loja em Rejuntes
que se chama Bruley, e era a única loja que realmente vendia tipo de coisas americanas. Então um dia eles tinham uns jeans lá, jeans americanos, e eles tinham um tal de Walker, então expanso e alguns halteres, e esses halteres e um banco de exercício, uma janela. Então entrei, olhei em volta, eu olhei para aquelas revistas e pensei, uma revista de fisiculturismo que tinha o Red Park na capa, e ele era então 3 vezes Mr. Universo. E eu vi na tela grande, como Hércules no cinema, e na capa eu dizia assim, como Red Park, Mr. Universo tornou-se a estrela de Hércules. Era disso que se tratava a história da capa. Então eu olhei para a capa e, nossa, eu tinha que pegar esta revista. Então comprei a revista, levei para casa, li várias vezes, da primeira página até a última. Ele tinha tudo lá, como ele treinou, como ele estava trabalhando em todos os tempos, na Inglaterra, a cidade industrial, como ele trabalhou todos tipo 3, 4 horas, se tornou o mais forte da Europa, e como ele ganhou o Mr. Europa, Mr. Grã-Bretanha e, eventualmente, o Mr. Universo. E o Mr. Universo, pela 3ª vez, em como ele foi descoberto para desempenhar esse papel principal em Hércules. Eu li que eu mesmo, uau, esse é o plano para a minha vida. É exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero me tornar um campeão de fisiculturismo assim como o Red Park. Eu quero entrar em filmes como o Red Park e eu quero ganhar milhões de dólares e ser rico e famoso como o Red Park. Olha, você sabe como foi bom saber para onde eu estava indo. Imagine, a maioria das pessoas não sabe para onde vai, para onde está indo. Eu sabia para onde eu estava indo, que me tornaria um campeão de fisiculturismo como ele. Então, era apenas uma questão de como fazer isso. E eu fiquei tão aliviado, porque quando você tem um objetivo, quando você tem uma visão, tudo se torna fácil. Porque lembre-se que na América, por exemplo, quando você estuda, você vê a porcentagem de pessoas que gostam dos seus empregos. 74% odeiam seus empregos na América. Embora não seja muito diferente quando você vem para a Europa, a maioria das pessoas não gosta do seu emprego, do que faz. Porque eles realmente não estão fazendo isso porque não tinham objetivo. Eles seguiam esse objetivo. Eles estão apenas vagando sem rumo e depois disseram, se houver qualquer vaga, então eles conseguem emprego porque você tem. Mas então, quando você trabalha, é uma tarefa. É um trabalho, não é divertido. Então, se você pensar que apenas 1/4 das pessoas realmente gosta do que faz, do que estão fazendo na vida, isso é inacreditável você pensar isso. Então, eu me senti tão abençoado que eu sabia que eu estava fazendo. E como estudante de medicina que estuda e sabe que quer ser médico, você onde quer ir, então eu sabia onde eu estava indo, onde eu queria ir. Pessoas sempre me perguntam quando me via na academia, nos dias puxando ferro, diziam, por que é que você está trabalhando tão duro 5 horas por dia, 6 horas por dia? Você sempre tem um sorriso no rosto. Os outros estão trabalhando tão duro quanto você e olha na nossa cara, por que isso? E eles disseram pessoas o tempo todo. Eu disse, não, porque para mim eu estou buscando o ouro lá na frente, de ser o Mr. Universo, o título do melhor do universo. Então cada repetição que eu faço me deixa mais perto de atingir esse objetivo para tornar-me esse núcleo. Essa visão tornando a realidade cada série que eu faço, cada repetição, cada peso que o levantamento vai deixando o meu passo mais perto de transformar meu milho em realidade. Então eu mal podia esperar para fazer outro agachamento com 500 libras, mal podia esperar para outro supino com 500 libras, mal podia esperar para fazer mais 2.000 repetições de abdominais, mal podia esperar pelo próximo exercício, para a próxima meia hora posando e todo tipo de coisas que tem que fazer para você ser um campeão. Eu me senti tão bem
Um dia dizer que funcionou, eu quero dizer, pense nisso. E eu não estava visualizando apenas o meu exercício, mas eu estava realmente levantando o troféu na minha cabeça. Era nisso que eu estava pensando. Com 20 anos, fui para Londres e ganhei o concurso de Mister Universo como o Mister mais jovem no universo de todos os tempos, e foi porque eu tinha um objetivo. E isso não é diferente de qualquer outra coisa. O que eu estou falando não é apenas sobre fisiculturismo, era o mesmo na atuação. Eu era o mesmo com uma espada levantando, o meu braço rastejando de 4 atuando e, claro, sendo que é o Conan. Eu não estava com roupas ou algo assim, certo? Então sempre é o tipo de homem que precisa parecer meio cotovelos levantados, estarão tudo como se estivesse rastejando na roda. Então se a barraca quebrar meus cotovelos e joelhos sangrando e o diretor veio o diretor veio até mim novamente e disse: eu sinto muito por você ter que passar por isso, mas você precisa de mais uma foto de perto de você rastejando com as espadas em direção à câmera. Você pode fazer mais uma tomada? Eu disse: eu não sei do que você está falando. É disso que eu estou totalmente bem. Eu disse que eu estou totalmente bem. Não tem problema, eu posso visualizar como a cena vai parecer. Eu faço novamente um filme. Eu estou tão empolgado com essa cena. Eu estava visualizando me rastejando através de False Dawn, que foi interpretado por Jamie Earl Jones, rastejando atrás de False com a espada lentamente e então se levantando atrás dele, cortando a cabeça. E foi girando e girando no ar, lentamente, com sangue por todo lado, e lentamente desceu os degraus, e desce os degraus no filme, e o corpo lentamente cai de lado. Era isso que eu estava visualizando, e isso foi muito importante, porque ele no filme matou meus pais, matou os pais do Conan. E houve vingança, e ele sempre disse que a carne é mais forte que o aço. E eu queria provar a ele que nenhum aço é mais forte que a carne. E então eu tinha isso na minha mente. E é por isso que não importava se eu tivesse que fazer mais 50 tomadas, 100 tomadas, não importava o quanto eu implorasse em meus cotovelos, joelhos sangrando, eu tive aquela visão da cena perfeita. E foi uma cena importante. Eu faria isso de novo, de novo, de novo, até que ficasse salvo. E a mesma coisa também foi na política. Eu lembro que na política eu tinha uma visão muito clara de que eu seria o líder da Califórnia. Lá o mais longe que eu poderia ir, porque eu não nasci na América, então eu não poderia concorrer à presidência. Então ser governador do 5º maior estado, deveria dizer, né? O maior estado, a 5ª maior economia do mundo, foi para mim realmente o título final da política, a realização final na política. Mesmo que as pessoas chegassem, eu digo, porque você não vai, concorre a algo menor, você nunca vai conseguir. Pessoas diziam, e eu concorri direto para governador, e 2 meses depois eu me tornei governador do estado da Califórnia, e novamente porque eu tinha uma visão muito clara do que eu iria fazer com a Califórnia. Então, deixe-me dizer algo, visualizar o seu núcleo central e persegui-lo torna divertido. Você tem que ter um propósito, não importa o que você faça. Na vida você tem que ter um propósito. Então essa é a regra número 1, tenha uma visão. A regra número 2 é não dê ouvido aos pessimistas. Não dê ouvido aos pessimistas. Tudo que eu já fiz, o que eles ouviram da boca das pessoas, isso é impossível, isso não pode ser feito. Oh, não, eu me lembro sim do meu eu quero ser um campeão de fisiculturismo, incluindo meus pais, e todos ao meu redor diziam que isso é impossível. Quando eles se tornam campeões de esqui, é isso que eles fazem na Áustria, o campeão de ciclismo. Não pratique atletismo, você não pode ser um campeão de fisiculturismo.
Foi exatamente o que eu ouvi. E é claro, eu provei para as pessoas que isso não pode ser feito. Então, eu sempre que alguém me disse que não pode ser feito, eu ouvi que pode ser feito. Quando eles dizem que eu não, eu ouvi que sim. E quando eles disseram que é impossível, eu vi que é possível. Porque eu sou um grande crente, eu creio. Eu sou um grande crente. Nelson Mandela disse uma vez que tudo é sempre impossível até que alguém o faça. Então, bem, eu vou ser aquele que disse a mim mesmo, eu vou fazer isso e eu vou mostrar a eles. Talvez nunca tenha sido feito antes, está perfeitamente bem para mim. Mas eu vou fazer isso. E não dê ouvidos aos pessimistas. O mesmo aconteceu quando eu não apenas incorporei o faturamento. Ouça, saiba, quando eu queria vir para a América, eles disseram que é impossível, não há dinheiro que você tenha para voar, e lá você não tem dinheiro, quando você vai lá viver e tal, e você acha que eles vão esperar por você, eles têm muitos fisiculturistas grandes sobre a terra. Era tudo não pode ser feito, é impossível. E eu lembro que a mesma coisa aconteceu quando eu queria dizer no show business, que você pode imaginar, eu era algum fisiculturista, eu pesava 250 libras, era o senhor Mr. Olímpia, universo 5 vezes, perdi internacional, campeonatos mundiais de fisiculturismo, todos juntos, e agora eu disse ao agente de Hollywood, eu quero entrar no cinema, e ele disse, que engraçado, Arnold. E eu pedi para o executivo, eu digo, eu quero entrar no cinema, eu quero ser um protagonista. Ele começou a rir. E então todos dizem que é impossível. Porque é impossível, é porque, olha, como você é grande, ele pesa 250 libras. O Hércules de Barris em corpos musculosos, pesando 20 anos atrás. 20 anos atrás eles fizeram Majestade, eles fizeram Ordens. Fizeram vários filmes de Hércules e coisas assim. Mas eu sei, nós estávamos nos anos 70, você conhece os símbolos sexuais. Hoje é Al Pacino, ele pesa 100 libras. Dustin Hoffman, ele pesa 140 libras. E adivinha quem mais é um símbolo sexual? O Woody Allen. Então imagine que eles estão me dizendo agora que esses são os novos símbolos sexuais. Então você nunca se esqueça disso. E então eles me disseram isso, e você, o seu sotaque, mesmo você reduzir todo o seu corpo corporal e tudo mais, eles tiveram um corpo normal, o seu sotaque, como que você vai dar arrepio nas pessoas falando com esse sotaque? Com sotaque de alemão, vai deixar as pessoas arrepiadas. Elas vão dizer, estou com medo, isso é diferente. Ninguém em Hollywood jamais se tornou um protagonista que tinha sotaque. Não acontece isso. As pessoas na América se perguntam aqui. Os atores falam como John Wayne, ou Burt Reynolds, ou como Clint Eastwood. Não como alguém, Heróis de Hogan, ou algo assim, algum filme nazista, e tem o tipo de coisa que eles ouviram, eles disseram, não, você é impossível, mas seu nome, quem pode pronunciar? Schnitzel, ou algo assim, ninguém pode pronunciar isso, esqueça isso. Arnold, esse é o tipo de coisa que eu ouvi. Imagine você ir de executivo em executivo, de estúdio em estúdio para executivo, de agente para agente, gerente para gerente, todos disseram exatamente a mesma coisa. Isso é muito encorajador, hein? Não é? Because I believed that I can be a leading man. I believed that I could be another Clint Eastwood or another Burt Reynolds or another Warren Beatty or whatever those characters. Porque eu acreditei. Eu acreditei como homem. Eu acreditei que eu poderia ser melhor que Clint Eastwood, Burt Reynolds, todos, ou o que quer que esse personagem fosse, Charles Bronson, e assim por diante. Eu acredito que eu poderia ser aquelas pessoas. Diz que há espaço suficiente sim naquela escada da fama, para caber lá em cima, e eu olhei para trás novamente e aprendi com o que eu aprendi nos esportes.
No meu caso, no fisiculturismo, é tudo sobre o trabalho duro que eu coloquei. Eu disse a mim mesmo no fisiculturismo, eu malhei 5, 6 horas por dia, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, para atuar. E claro, eu fui para a faculdade para estudar inglês. Eu estudei, eu tentei, eu fiz tudo para tentar e aprender, dublar, aulas de atuação, remoção de sotaque, todas essas coisas. O dia todo eu trabalhei. E em um curto período de tempo, fiz um filme chamado Hércules, em Nova York, que obviamente foi direto para o banheiro. Mas não me desencorajou. Eu ainda tinha a mesma visão. E de repente eles fizeram as ruas de São Francisco e eu fiquei com aquela sede, stay hungry, e bombando ferro, e queria nem que fosse o vilão. Então de repente fui convidado por Dino De Laurentiis para o Universal Studios, o maior estúdio da época, para a estrela em Conan o Bárbaro. E depois que eu fiz Conan o Bárbaro, o diretor na coletiva de imprensa disse à imprensa, todos os diretores, John Milos, ele disse à imprensa, se ele não tivesse Arnold, teríamos que construir um. Teríamos que construir um para esse papel. O próprio corpo que eles disseram nunca pode ser vendido, porque o tempo está errado agora. Alguns anos depois eu estava ali fazendo Conan, o Bárbaro, e foi o maior sucesso de bilheteria. Quando ele saiu no verão de 82, eu penso nisso às vezes. O diretor disse que se não tivesse o corpo dele, teríamos que construir um. Então, de repente, o meu corpo se tornou um ativo, não um passivo. E a mesma coisa deve ser encerrada depois que terminarmos de filmar o Terminator com Jim Cameron. Eu disse e pressionou, se Arnold tivesse aquele sotaque e falasse como uma máquina e não tivesse sotaque, acho que o filme não teria funcionado. Então pense, o corpo e agora o sotaque, que eles atacaram, que era uma desvantagem, agora é uma vantagem. Mas eu não dei ouvido aos perdedores, os pessimistas, que eu não os ouvi de jeito nenhum, porque era exatamente assim na política. Novamente, quando todos diziam não, não, não e não, isso não pode ser feito, ele se tornar governador da Califórnia, isso é com, daquilo é apenas a realidade disso, você não pode ouvir os opositores. Então esta é uma lição muito importante para todos vocês. Então quando alguém disser não, isso é uma ideia estúpida, você e a sua mente, você não precisa dizer, mas em sua mente apenas diga, você é um idiota. Se eu tivesse ouvido os opositores do fisiculturismo, ao show business, à política, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu estaria na Áustria, nos Alpes, cantando. Isso mesmo. Eu estaria hoje, seja um babaca deixado cantando, chateado. É exatamente isso que eu faria. Então é por isso que eu digo, para não ouvir os opositores. E a próxima coisa, o terceiro ponto que eu vou fazer antes de nos sentarmos ali com o Jürgen e falar sobre o resto dos outros três, é trabalhar pra caramba. Não existe conta mágica. Não existe mágica lá fora. Você não pode contornar, você tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar. Posso dizer que eu assisti hoje, por meia hora, o Jürgen e a sua esposa, que fizeram este evento, esse show, este grande evento aqui. Eles trabalharam duro para montar isso o ano todo. Eles trabalharam e trabalharam no trabalho. Isso mesmo, não se juntou sozinho. Por meia hora, eles estavam correndo e fazendo ligações, fazendo isso e aquilo, e conversando com seus auxiliares, para ter certeza que tudo estava acontecendo como eu, isso, ó, até a água está aqui, ó, falando agora sobre amor, sobre a água de Warren, certifique-se de que tudo esteja como as coisas têm que estar. Então isso é trabalho. E me deixa louco quando as pessoas dizem que não tem tempo suficiente para ir à academia por 45 minutos
por dia. E malhar ou fazer algo por 45 minutos a 1 hora por dia para melhorar. Se é melhorar fisicamente ou mentalmente, imagine você lendo 1 hora, 45 minutos por dia sobre uma história, quando você vai aprender depois de 365 horas em um ano. Pense se você estudasse sobre a história dos músicos, dos compositores, quanto você saberia? Imagine se nós trabalhássemos no negócio e algum negócio que você quer desenvolver todos os dias por 1 hora. Imagine o quão longe você iria e você vai chegar. Então isso me deixa louco, porque nós temos, quando as pessoas dizem que não tem tempo, nós temos 24 horas por dia. Nós dormimos 6 horas por dia. Então isso dá, ainda temos 18 horas. Agora tem alguém balançando a cabeça lá na frente. Provavelmente eu não durmo 6 horas, eu durmo 8. Certo, ou apenas durmo mais rápido. So we have 18 hours a day. The average person works around 8 to 10 hours. So let's assume it's 10 hours. So we have 8 hours left. Then you travel around an hour a day. Então temos 18 horas por dia. A pessoa média trabalha em torno de 8 a 10 horas. Então vamos supor que são 10 horas. Então temos 8 horas restantes. Então você viaja cerca de 1 hora por dia, talvez 2 por dia. Então agora você ainda tem 6 horas restantes. Então o que você faz? São 6 horas. Por que fazemos 6 horas? Então comemos um pouco, conversamos um pouco, conversamos sobre as pessoas, todas essas coisas, mas você pode ver quanto tempo está disponível se você organizar o seu dia para trabalhar duro. Quero dizer, deixe de dizer uma coisa, quando eu fui para a América, fui para a faculdade, eu ia, trabalhava 5 horas por dia. E eu estava trabalhando na construção, isso mesmo, porque naquela época no fisiculturismo não havia dinheiro. Nós não tínhamos, eu não tinha dinheiro para suplementos alimentares ou qualquer coisa, então eu tinha que ir trabalhar. E nós trabalhamos na construção, eu fui para a faculdade, eu malhei na academia à noite, das 8 da noite até a meia-noite. Eu ia para a aula de atuação 4 vezes por semana. Digo, eu fiz tudo isso, não havia um único minuto do dia que eu desperdiçasse. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu tornei-me mim mesmo. Meus amigos, eu tive um amigo chamado Muhammad Ali. E nos anos 70, a gente tinha muito o que conversar. E ele às vezes me deixava frustrado porque ele me perguntava coisas sobre a academia, que eu estava malhando e ele estava fazendo abdominais. Eu perguntei a ele, quantos abdominais você faz? E ele disse, eu não começo a contar até doer. Agora pense que ele não começava a contar os abdominais e aumenta. Se ele sentir dor é quando ele diz que começa a contar, que ele estava trabalhando duro. E então você não pode contornar o seu físico, não importa quem é como um dissidente. Eu acredito no que o Ted Turner disse, trabalhe com o inferno e anuncie você. Faça funcionar. Nem que seja como o inferno, vá dormir, acorde cedo, trabalhe pra caramba e anuncie. Então você trabalha pra caramba e depois deixa o mundo saber sobre o seu trabalho. É disso que se trata. Deixa as pessoas saberem apenas se você tem uma empresa, ou se você tem um filme, ou se você faz um esporte, depois de trabalhar duro. Mas depois anuncie e informe a eles. Essa é a regra. Essas são as regras aqui hoje. Então é disso que se trata. Agora eu acho que o Jürgen disse que vai puxar algumas cadeiras, então vamos falar sobre outra coisa. E finalizando, vamos para o plano B no próximo vídeo.